Olá, crianças! Como vocês estão? Como foi o final de semana? Foi bem? Eu espero que sim, tenham se divertido bastante. Estamos iniciando a nossa semana de estudos, de aulas online, e hoje a nossa aula é de matemática. Olha que coisa maravilhosa! E nós iremos corrigir a atividade de casa que eu passei na semana passada e iremos entrar em um conteúdo novo. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Quem assistir esse vídeo, toda a aula até o fim, tem uma surpresa especial que eu vou falar para vocês bem no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, pega o teu material e vamos começar. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, enquanto vocês estão pegando o material de vocês, eu vou mostrar aqui os nossos slides com a nossa agenda de hoje, ok? Já pegaram todo o material? Que maravilha! Então, vamos começar, que nós temos muita coisa para ver hoje, tá? Então, você já com todo o material aí, o livro e tudo mais. Então, vamos começar aqui, ó, a nossa agenda. Hoje nós iremos voltar a falar sobre adição e subtração, que é a correção da tarefa de casa. Iremos entrar depois sobre o novo conteúdo da unidade 4, regiões planas e seus contornos. A correção é do livro, páginas 102 a 107. Fizeram? Vamos corrigir. E a atividade de classe, junto com a explicação, é da 108 a 112. A tarefa de casa será no caderno de atividades, páginas 21 e 22. E também no livro, páginas 13 e 14. O que é que vocês irão fazer? Para fazer a atividade de casa do livro, vocês terão que utilizar o lápis divertido. Por quê? Porque nas páginas do livro, ele pede para você destacar algumas figuras. Que figuras são essas? As figuras da página 31, que são essas aqui, que você vai ter que destacar para fazer a atividade do livro. A 33, que é um envelope para você guardar as figuras, para você não perder. E a 35 também, ó. Vocês vão ter que destacar para fazer a atividade do livro. Será necessário, tá? E também vocês irão destacar a página 37, que é um Tangram, que será o assunto da nossa próxima aula, tá bom? E também a 39, que é o envelope que vocês irão montar para guardar o Tangram dentro. Essas duas páginas aqui é para a aula da próxima aula de matemática, tá bom? Que vocês irão precisar. Então, vamos lá começar. Pegando o livro. Então, temos aí a primeira questão, ó. Aqui conta uma história que o Luiz e sua família, né, o Luiz, a Marta, o Gabriel e o seu João, foram um dia para um estádio assistir um jogo de futebol. O Luiz, ele tem 38 anos, é o pai da família. A Marta, sua esposa, tem 36. O filhinho Gabriel tem 15. E o seu João, o vovô, tem 66 anos. Aqui no livro, ele te traz uma tabela com os valores dos ingressos. A inteira custa R$ 66 e a meia R$ 33. Só que ele te dá uma informação a mais e muito importante. Ele diz lá embaixo que menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam ingresso, ou seja, eles entram de graça. Comprovam que têm a idade e entram de graça. E as pessoas entre 12 e 18 pagarão meia. Então, ele quer saber aqui qual o valor que o Luiz vai pagar no total de ingressos. Aí nós temos 4 pessoas. O que é que nós temos que observar? Quem é pagante e quem não é pagante pela questão da idade.
observando as informações abaixo da tabela. Então, pelas informações abaixo na tabela, nós sabemos que menores de 12 e maiores de 60 não pagam. O único aí que é maior de 60 é o seu João. Então, nós já sabemos que o seu João não paga, ele fica fora, tá? E nós sabemos que as pessoas entre 12 e 18 anos pagam meia. Então, o único que vai pagar meia é o Gabriel, porque ele tem 15 anos. E o Luiz e a Marta pagarão inteira, porque como eles têm 38 e 36 anos, eles estão fora da faixa que não paga e fora da faixa de idade que pagam meia. Então, nós temos aí 3 pagantes. O Luiz, que paga inteira, que é R$ 66, a Marta, que paga inteira também, que é R$ 66, e o Gabriel, que paga meia, que é R$ 33. Então, o seu João está fora porque ele é uma pessoa idosa e ele não paga, né? Então, ele vai assistir o jogo aí feliz e contente. Então, iremos fazer a adição, somando as unidades. Ok. 6 mais 6 mais 3 é 15. O 5 fica na unidade e o número da dezena vai para a casa da dezena. 1 mais 6 mais 6 mais 3, 16. O 6 fica na dezena e o 1 fica na centena. O que é que eu faço com esse 1 que está na centena, se não tem nenhum número para adicionar? Eu desço ele. Então, o total que o seu Luiz irá pagar é R$ 165 em ingressos. Nessa outra questão, existem 4 pessoas que participaram de um jogo de dardos. Cada pessoa recebeu 3 dardos, para ter 3 chances de jogar. Cada vez que o dardo se aproxima mais do centro do círculo, maior é a pontuação. Então, para respondermos à questão, nós temos que saber quanto cada um conseguiu em pontos. Então, vamos pela ordem. O Rui, ele acertou 32 pontos, 24 e 15. Então, fazendo a soma, nós sabemos que ele conseguiu 71 pontos. A Beth conseguiu 2 de 32 e uma de 15. Opa, desculpa. 2 de 24 e uma de 15. 24, 24 e 15. Então, adicionando as pontuações de Beth, ela conseguiu 63 pontos. Agora, a de Carla, ela conseguiu, 3 vezes ela acertou no 32, na pontuação máxima. Então, fazendo a soma, ela conseguiu 96 pontos. E o Hugo errou uma, mas não tem problema, ele conseguiu 2 pontuações, 32 e 15. Então, somando, o Hugo conseguiu 47. Então, com base nessas respostas, essas adições, nesses dados, nós iremos para a próxima. A próxima, ele te mostra um gráfico de uma pizza, né? Um gráfico em forma de pizza. Tem vários tipos de gráfico. O mais utilizado é aquela em barrinha que nós já vimos, né? Agora, esse aqui em forma de pizza. Ele te mostra, ele quer que você coloque os nomes dos participantes com o resultado das suas pontuações nos lugares corretos. Quais são esses lugares? Nós sabemos que aqui mostra essa pizza, né, esse gráfico em forma de pizza, e ele está dividido aqui em cores. Vocês podem perceber que as divisões não são iguais. Está errado? Não, não está errado. É porque cada divisão representa um resultado de um participante. Então, nós temos aqui a vermelha, é o participante que conseguiu mais pontos. A amarela é um participante que conseguiu alcançar o 2º lugar. A verde, o participante que teve a 3ª maior colocação. E a azul, o participante que conseguiu menos pontos. Então, olhando as nossas continhas, que é importante ter feito, nós percebemos que quem conseguiu o 1º lugar foi a Carla. Então, voltamos lá e colocamos a Carla. Ela conseguiu a maior quantidade de pontos. Quem conseguiu a 2ª maior quantidade de pontos foi o Rui. Ele conseguiu 71 pontos.
Quem tirou o terceiro lugar foi a Beth, pelos nossos cálculos. A Beth conseguiu 63. E o último lugar, o Hugo, que conseguiu 47. Então, cada um tem que ficar no seu lugar correto. Eu não posso colocar a Carla no lugar do Hugo, porque a Carla não conseguiu só esse pedacinho aqui azul. Ela conseguiu essa maior parte, a maior pontuação. Entenderam? Então, aqui a próxima. Nessa próxima questão, nós iremos fazer cálculos, vocês deveriam ter feito cálculos mentais, né? Ah, professora, eu fiz o cálculo mental, mas depois eu fiz a continha para saber se estava certo. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Então, iremos colocar as respostas dos cálculos. Então, a primeira, 401, a segunda, 405, a terceira, 410, a quarta, 410, quinta, 405, sexta, 401, sétima, 405, oitava, 410 e a última, o resultado é 405. Agora, na letra B, no item B, agora responde de acordo com a quantidade de vezes que apareceu. Então, olha só, a quantidade de vezes que apareceu. Agora, vamos aqui, ó. Nós vamos observar quantas vezes alguma coisa apareceu baseado nas próximas perguntas, tá? Qual operação apareceu com maior frequência? Adição ou subtração? Então, nessas contas aí, quem vem mais? Tem mais adição ou tem mais subtração? Subtração. Qual resultado apareceu com maior frequência? Dos resultados, das respostas, qual foi o número, qual foi o resultado que apareceu mais vezes? 405. Se você prestar bastante atenção, o 405, ele aparece 4 vezes. E qual resultado apareceu com menor frequência? Qual foi o resultado que apareceu menos vezes? 401. 401, ele aparece somente 2 vezes. Nos resultados, a maior frequência de números pares ou de números ímpares? Nos resultados, tá? Vocês precisam prestar atenção nos detalhes da questão. Então, aparecem mais os números ímpares. Nessa outra questão, conta o seguinte, que um grupo, né, de moradores de uma determinada comunidade, determinado bairro, se reuniram para decidir o que eles iriam construir, o que era mais importante. Eles estavam em dúvida qual seria a unidade que eles poderiam construir primeiro para a comunidade, se seria um posto de saúde ou uma creche. A quantidade de dinheiro que eles tinham arrecadado não daria para construir os dois, então eles teriam que decidir. Então, para que a decisão fosse justa, eles fizeram uma votação. Chamaram a comunidade, que o total foram 980 pessoas, né, para essa reunião, e eles votaram. Então, a partir dos dados, nós iremos observar as indicações para saber o que nós iremos fazer. Primeiramente, nós sabemos que chegaram nessa reunião 980 pessoas. Depois aqui ele te diz, 487 moradores votaram no posto de saúde. Então, eles preferiram que fosse construído primeiro um posto de saúde. 472 preferiram a creche. Os restantes não opinaram. As pessoas não votaram, não opinaram, né, ficaram com dúvidas para saber o que elas achavam mais importante construir primeiro. Então, o livro ele quer que você calcule e responda quantos moradores não opinaram. Então, para saber quantos moradores não opinaram, nós precisamos saber quantos moradores votaram, o total de votantes. Então, nós iremos fazer uma adição, somando os que votaram no posto de saúde e somando os que votaram na creche. Pausa. Voltando aí um assunto que eu já tinha falado para vocês. Quando se trata em adição, a posição dos números que eu coloco aqui primeiro, ele vai se chamar, esse espaço aqui dos números que eu escrevi primeiro, se chamam primeira parcela. Lembram disso?
Os números que são colocados depois na soma são chamados de segunda parcela. E o número que é o resultado se chama soma ao total. Lembra disso, tá? Agora, voltando. Iremos fazer a adição dos números. Unidade, primeira parcela com segunda parcela. Ok? Dezena, primeira parcela com segunda parcela. Ok? Centena, primeira parcela com segunda parcela. Ok? Então, nós sabemos agora que o total de votantes, de pessoas que votaram, foram 959. Agora, ele quer saber quantos não votaram. Para saber esse valor, nós temos que fazer uma subtração. Primeiro, o total de pessoas que participaram da reunião, que foram 950, subtraindo com o total de pessoas que votaram, 959. Para. Olha só, se na adição os números que vêm primeiro, que eu escrevi primeiro, são chamados de primeira parcela, os próximos, segunda parcela, e o final soma ao total, como são chamados os números na subtração? Relembrando, tá? Isso aqui eu já falei para vocês. Os números que são escritos primeiro na subtração são chamados de minuendo. Lembrou? Os números que são escritos depois são chamados de subtraindo. E o restante, o que for o resultado da subtração, se chama resto ou diferença, tá? Agora vamos lá para a nossa subtração. Olhando, minuendo com subtraindo na unidade. Nós observamos aí que o minuendo, ele é menor do que o subtraindo. Ou seja, 0 é menor do que 9. Nesse caso, nós já sabemos que a subtração aí não é possível, porque eu não posso tirar 9 bombons de uma caixa que não tem mais nenhum bombom. Não é verdade? Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o desagrupamento. Professora, eu ainda não entendi o que é desagrupamento. Desagrupar é você retirar. Eu vou retirar um número da dezena para agrupar, para juntar com o número que está na unidade, que no caso é o 0. Vou fazer o 0 ficar maior para poder ocorrer a subtração. Então, vamos aqui, ó. Vou começar o meu desagrupamento, tá? Risquei o número 8. Agora, o 8 não existe mais. Quem vai ficar agora no lugar dele é o 7, tá? Porque eu desagrupei um número, ó. O número que eu desagrupei foi lá para a unidade. Agora, não temos mais 0, temos 10 unidades. Então, podemos fazer a subtração. 10 menos 9, 1. 7 menos 5, 2. E 9 menos 9. Ou seja, o total de pessoas, de moradores que não opinaram, que não votaram, foram 21. Crianças, eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre a questão do posto de saúde, da importância que tem os postos de saúde e as creches para as comunidades, para as pessoas em geral. Tanto o posto de saúde, estou falando de locais públicos, tá? O posto de saúde, ele é um local, para quem nunca foi, para quem nunca entrou, nunca precisou, o posto de saúde é um local que gera, né, que é responsável para gerar, para ajudar as pessoas em sua saúde. Por isso que é posto de saúde. É um local em que as pessoas vão, elas se consultam, marcam consultas, tem postos de saúde que podem fazer alguns determinados tipos de exames mais simples, e também os postos de saúde, dependendo do caso, dependendo do tipo de medicação, eles podem também fornecer algumas medicações gratuitas, né, oferecidas pelo governo para as pessoas que não têm condições de pagar. Então, a pessoa que ela vai para o posto de saúde, ela pode até se vacinar, ela pode participar de uma palestra, existem postos de saúde que dão palestras sobre saúde, sobre questão de higiene, como você se prevenir de alguns tipos de doença. E é muito importante, os postos de saúde são muito importantes porque qualquer pessoa pode utilizá-lo. Qualquer pessoa, até quem tem
um plano, né, um plano de saúde de uma grande empresa que vai para grandes hospitais. Se um dia ela precisar, se a pessoa precisar ou quiser, ela pode se dirigir a um posto de saúde também, tá certo? E as creches, né, do caso, existem creches particulares e creches públicas. No caso das públicas, são oferecidas para as pessoas que não têm condições de pagar uma creche para o seu filho. Muitos pais passam o dia trabalhando, às vezes chegam muito tarde da noite e não podem ficar com os filhos ou não tem com quem deixá-los. Então, para que essa criança fique segura, receba educação, alimentação, seja ajudada para poder ter a sua higiene também, escovar os dentinhos, tomar um banho, até dormir, eles matriculam essas crianças nas creches para que elas possam passar o dia lá seguras e bem cuidadas, tá bom? Então, continuando, aqui nessa próxima questão, iremos ver rever, né, sobre valor aproximado, né, o que se aproxima mais. Então, numa turma do terceiro ano da escola de Rita, há 58 meninos e 49 meninas. Ele quer saber o valor aproximado dessas crianças. Então, ele te dá aqui 3 opções de resposta. Você tem que pintar a resposta mais aproximada. Se fizéssemos um cálculo, tá? Um cálculo para ser o valor exato, o cálculo seria esse. A resposta exata seria 107. Mas ele quer aqui aproximado. Então, como não tem um 107, qual o valor mais aproximado de 107? Que se aproxima mais? 110. Professora, eu não pintei o 110, o que eu faço? Então, você pega a sua borrachinha com delicadeza, tenta apagar um pouquinho, deixar essa cor mais clara, cuidado para não rasgar o seu livro nem amassar. Aí você pinta o valor certo, tá bom? Nessa próxima, né, o Carlos, ele quis comprar, né, ele vai comprar um xilofone, que é um tipo de instrumento musical, mas aí ele está em forma de brinquedo. Realmente existem xilofones profissionais de músicos profissionais. Esse xilofone custa R$21 e o brinquedo custa R$28. Qual o valor aproximado que ele irá gastar? Se fizermos a conta exata, né, ele custará R$49. Mas aí nós não temos R$49. Então, qual o valor mais aproximado? 50. Nesse próximo item, o Mário tem R$289. Quanto é que ele vai ficar, aproximadamente, se ele gastar R$142? Nesse item, crianças, nós já percebemos que aqui é uma subtração. Ele tem 289, se ele gastar 142, quanto é que ele vai ficar? Então, se fizermos a subtração com o valor exato, ficaria R$147. Nas respostas, qual o valor aproximado de 147? Isso, 150, ok? Descubra e registre os valores exatos dos itens da atividade anterior. Então, os valores exatos eu já aqui coloquei para vocês, né? O item A, 107 alunos, o item B, R$49 e o item C, R$147, tá bom? Nessa próxima, crianças, é um desafio de soma ou diferença. Aqui nesses itens, nós temos que realizar tanto adição como subtração na mesma conta. O que é que vocês precisam observar? Que o resultado, ele sempre será o mesmo. Olha só nesse primeiro exemplo, ó, 50 mais 20 é igual a 70. Aí ele fez uma decomposição, ó, 50 menos 10 igual a 40. 20 mais 10 igual a 30. 40 mais 30 igual a 70. Ele fez de duas formas diferentes, né, para poder conseguir o mesmo resultado. Aqui no segundo exemplo tem uma subtração. 12 menos 3 igual a 9. Então, o resultado da próxima também tem que ser 9. O que ele fez para ser 9? Ele subtraiu 12 menos 2, 10. 3 menos 2, 1. 10 menos 1, 9. O que vocês precisam prestar atenção? Nesses números aqui, ó. Eles sempre serão iguais, só que nem sempre eles serão
com o mesmo sinal. Pode ser um de mais, um de menos, ou pode ser uma subtração e outra subtração, ou uma adição e outra adição. Vocês têm que ficar espertos nisso. Então, vamos lá começar a nossa correção. No item A, ele te dá essa dica, ó, 20 mais 6. Nós sabemos que 20 mais 6 é igual a 26. Então, nós sabemos que na próxima conta, ainda no item A, a resposta tem que ser 26, o total, né? Tem que ser 26. Então, ele te dá essa outra dica, ó, na vertical, ó, 20 mais 4. 20 mais 4 é 24. Agora vem a parte do desafio, né? Ele colocou o 6, mas ele quer que você faça uma conta com algum número para dar a resposta, para depois somar com 24. Então, que número? Ó, nós sabemos que na primeira foi 4. Que número ficará aqui? Observando os anteriores, nós vimos que são os mesmos números, ó, menos 10 e o outro mais 10. Na segunda conta, menos 2 e menos 2. Nesse item A, nós sabemos que é 4 também. Agora, nós temos que saber se é para somar ou para subtrair com 6. Aqui, nós iremos subtrair. Por quê? Porque 6 menos 4 é 2. E 24 mais 2 é igual a 26. Vocês estão entendendo? Por que eu coloquei menos 4 aqui? Porque se somar mais 4, o resultado que vai vir aqui, ó, seria o quê? 10. E se eu colocasse 10 aqui, eu somaria 20 mais 4, o resultado seria quanto? 34. E 34 não é a mesma coisa que 26. Então, aqui é como se fosse tipo um enigma, tá? Então, vamos aqui para o item B, ó. 60 menos 40. 60 menos 40 é 20. Então, nós sabemos que no próximo quadradinho azul, a resposta tem que ser 20, tá? Então, vamos lá. 60 mais 10. Olha aí o 10, ó. 60 mais 10. 70. Então, o próximo número será 40 menos 10, 50. 70 menos 50, 20. O item C, 15 menos 4. 15 menos 4, 11. Então, nós sabemos que no próximo será 11. Observe aí que é menos 1. Então, 15 menos 1 é igual a 14. Qual será o número que virá aqui? Olha só. Por que eu coloquei já o 3? Porque eu sei que o 14 menos 3, olha só, é igual a 11. Então, nós já sabemos que o número que virá aqui é menos 1. Por quê? Porque 4 menos 1 é igual a 3. E 14 menos 3 é igual a 11. Item D. 5 mais 3, 8. Olha só, 5 mais 2, 7. Aqui. Por que é mais 1? Porque o resultado ali não tem que ser 8. Então, nós temos que saber que ali é 7 mais 1. 7 mais 1, 8. Ok? Agora, aqui nessa próxima questão, nós temos 5 crianças. A Rô, o D, o Nê, o Li e o Fá. Certo? Eles escolheram sólidos geométricos para brincar. Cada um escolheu um dos sólidos geométricos. Então, temos aí esses sólidos, ó, que vocês conhecem bem. O cubo, a esfera, o paralelepípedo, o cone e o cilindro. O sólido escolhido por D não tem partes curvas. O sólido, o escolhido por Rho, rola em qualquer posição em que for colocado sobre uma mesa. O escolhido por Fá tem todas as faces iguais. O escolhido por Li tem só uma face plana. Então, aqui são as dicas para vocês descobrirem quais são os sólidos geométricos de cada criança. Complete o quadro com o nome das crianças e do sólido que cada uma escolheu para brincar. Então, vamos começar aqui
com a Rô. Ele diz aqui que o escolhido pela Rô rola em qualquer posição em que for colocado sobre a mesa. Então, nós sabemos que ela pegou a esfera. O próximo, a D. O escolhido pela D não tem partes curvas. Então, nós sabemos que o sólido que a D escolheu é o paralelepípedo. Professora, poderia ser o cubo? Poderia, mas vamos descobrir por que ela não escolheu o cubo. A Ney, ela escolheu qual? Qual que vocês acham que a Ney escolheu? O cilindro, muito bem. Ali, o Li, né? O Li escolheu o cone. Por que o cone? Ó, só tem uma face plana. Então, só o cone que tem uma face plana. O cilindro, ele tem duas faces planas, a de baixo e a de cima, né? E o Fá, escolheu o cubo. Por quê? O escolhido por Fá tem todas as faces iguais. Olha só a diferença do Fá, né? E da D. Porque o Fá, ele tem todas as faces iguais. Já o paralelepípedo não tem todas as faces iguais, tá bom? Cruzadinha. Determine os números e depois coloque os da cruzadinha seguindo os sentidos das setas. Cada quadradinho deve ser preenchido com um algarismo. Então, cada quadradinho, dentro dele vai ficar só um número. Então, vamos primeiro para preencher os espaços depois da cruzadinha. Olha só, ele quer que você represente aí uma dezena. Sabemos que uma dezena é 10, né? Ele equivale a 10. Uma dúzia vale 12. 8 centenas, 800. Maior número par de 3 algarismos. Qual é o maior número par de 3 algarismos? 998, par. Número ímpar entre 289 e 293. 291. Quanto equivale 2 centenas mais uma dezena mais 9 unidades? 219. Sabendo de todos esses números, agora iremos preencher a cruzadinha. Qual é a dica que eu te dou? A dica que eu te dou é que você comece a preencher essa cruzadinha com um número maior, tá? Comece a preencher ela com um número maior. Então, nós temos agora 998. Segunda dica. Todos esses números que nós escrevemos, eles têm que ficar na cruzadinha. Não pode faltar nenhum número, não pode sobrar nenhum número e nem faltar. O segundo número que eu vou colocar agora aqui, ó, observando aquele 8. Então, iremos colocar, iremos colocar agora, ó, 800. Então, nós já escrevemos 2 números na cruzadinha. Próximo número que nós iremos preencher na cruzadinha é o 291. Vendo aí? Próximo número. Professora, não cabe todos. Não cabem todos. Cabe, vou mostrar para vocês que cabe. O próximo número que iremos colocar é o 219. E agora, professora, faltou o 10 e o 12. Não faltou, crianças. Eu vou mostrar para vocês que vocês já colocaram o 10 e o 12. Ó, o 10, ele está bem aqui. E o número 12 está bem aqui. Estão vendo como todos couberam na cruzadinha? Deu tudo certo? Então, vamos lá. Descubra um padrão no começo de cada sequência e complete-a. Depois, descreva para os colegas o padrão que você descobriu e veja como eles fizeram. Então, vamos aqui, ó. Na letra A, tanto na letra A como na letra B, existe um padrão, uma forma de você colocar esses números. Eles não foram colocados aleatoriamente, de qualquer jeito. Tem um raciocínio aí. Então, ele começou com 1, depois pulou para 8. Aí já dá uma boa dica. Do 8 foi para o 15. Do 15 foi para o 22. 22 para 29. 29 para 36. E agora, qual será o próximo número?
43. Por que sabemos que é 43? Porque ele está pulando de um número para outro 7 números. De 1 até chegar em 8, ele pulou 7. Do 8 até o 15 e assim sucessivamente. Temos agora 50. Qual será o próximo? 57. Depois de 57, pulando 7. 64, 71, depois 78, 85, 92 e 99. Descobrimos o primeiro padrão, ele foi de 7 em 7. Agora, aqui no segundo padrão, ele começa com um número maior e vai diminuindo até chegar a um número menor. Aqui é uma forma decrescente, decrescente do maior para o menor. Na letra A foi crescente, do menor para o maior. Agora é o contrário. Como é o contrário, né, do maior para o menor, ele está te mostrando aqui que é uma subtração. Na letra A foi uma adição. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. No item B é uma subtração. Ele começa com 108, depois 105, 102, 99, 96, 93. Qual é aí, crianças, a lógica? Qual é o enigma aí? Que ele fez o quê? Qual seria o próximo número depois de 93? 90. Então, descobrimos que a sequência lógica do item B é de 3 em 3. 108 menos 3, 105. 105 menos 3, 102. 102 menos 3, 99. 99 menos 3, 96. E assim sucessivamente. Então, temos agora 87, depois 84, depois 81, diminuindo 3, 78, 75, e agora 72, 69 e 66. Próxima. Nessa próxima aqui, nós temos uma tabela, né? A tabela mostra o número de medalhas de cada tipo e o número total de medalhas obtidas por 4 países que participaram de Jogos Olímpicos de 2016, lá no Rio de Janeiro. Então, ele te dá aqui a divisão das medalhas, ó. Ouro, prata, bronze e o total de medalhas. Se o Brasil, em 2016, né, ele conseguiu 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, ele ficou no total de medalhas 19. Já o Canadá pegou 4 de ouros, 3 de prata e o total ele ficou com 22. Quantas de bronze? Quantas ele precisa conseguir para chegar ao total de 22 medalhas? Isso, 15. Na Jamaica, conseguiram 6 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. O total, isso, 11. Na Holanda, conseguiram 7 de prata, 4 de bronze e ficaram um total com 19. Mas quantas de ouro eles conseguiram? 8. Muito bem. Item B. Escreve e complete os números citados colocando o símbolo de maior, menor ou igual entre eles. Então, ainda aí tem que observar a tabela, tá? Total de medalhas do Brasil e total da Holanda. Então, total do Brasil, o total da Holanda. Agora, qual é o símbolo que eu vou colocar aí? Maior, menor ou igual? Igual, 19 é igual a 19. Medalhas de ouro da Jamaica e de ouro do Canadá. Jamaica, Canadá. Qual o símbolo que eu vou colocar? 6 é maior, menor ou igual a 4? Maior. Total de medalhas da Jamaica e total da Holanda. Jamaica e Holanda. Qual o símbolo que colocaremos aí? Maior, menor ou igual? Menor. Medalhas de prata do Canadá e de prata da Holanda.
Canadá, Holanda. Qual o símbolo que colocaremos aí? Menor. Complete com o nome dos países. O número total de medalhas é a metade do número de medalhas, do número total de medalhas do... Então, observando a tabela, ele quer que você observe, né, o total. O número total de medalhas qual é o país? É a metade do número de medalhas do... Observando aí só o total. O número de medalhas da Jamaica é metade do número do total de medalhas do Canadá. Ou seja, se você somar 11 mais 11, o resultado é 22. Agora, crianças, só o que nós estudamos, né? Nós estudamos a adição, né? Vamos só relembrar, né? Juntar quantidades, acrescentar uma quantidade à outra. Nas ideias de subtração, retirar uma quantidade de outra, comparar quantidades, verificando quando uma tem a mais, quanto outra tem a menos, completar uma quantidade, verificando quanto falta, uma para a outra completar a outra, e separar uma quantidade de outra, verificando quanto sobrou. Então, efetuamos algumas adições e algumas subtrações, como tem os exemplos aí. Também efetuamos outras, né, com reagrupamento e sem reagrupamento. Aqui nessa primeira não tem reagrupamento nessa adição. Nessa subtração também não tem reagrupamento. Nessa segunda aqui já tem o reagrupamento e nessa aqui também tem reagrupamento, tanto na adição como na subtração. E também, né, nós estudamos a questão das operações inversas, como temos aqui na primeira, uma subtração, como queremos saber o resultado, se está correto, nós invertemos as posições dos números e invertemos também o sinal. Se começamos com a subtração, agora é uma adição. Se começamos com a adição, agora é uma subtração, ok? Pronto, crianças, terminamos a nossa correção. Agora iremos para a nossa parte nova, né? Regiões planas e seus contornos. Aqui, crianças, para começar, na primeira parte, né, do livro de vocês, da unidade 4, nós temos aí uma representação das regiões planas e dos seus contornos. Aqui, no caso, a professora do terceiro ano, ela está promovendo no colégio uma gincana geométrica. Ela separou as equipes, ela fez a divisão das equipes e pediu que cada equipe ficasse com um tema, né, dos símbolos. Cada equipe foi representando os seus símbolos. Então, temos aqui a equipe chamada os triangulares, eles ficaram só com as representações planas dos triângulos, não importando a posição do triângulo, contanto que fosse um triângulo. Os retangulares ficaram com todas as posições, com todas as imagens dos retângulos, e os circulares ficaram com todas as imagens e representações circulares dos círculos. Então, hoje, né, no nosso estudo sobre as regiões planas, é um pouquinho sobre geometria, só que somente a parte planificada, somente a parte plana. Então, olha aqui, as equipes apresentaram seus símbolos na abertura da gincana de geometria. Em todos os símbolos apareceram figuras geométricas planas, conhecidas como regiões planas. O quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, aqueles que você já bem conhecem. Nesta unidade, vamos aprofundar o estudo sobre elas, assim como sobre seus contornos, tá? Analise a cena das páginas da abertura desta unidade. Então, nós já analisamos, nós vimos aqui que as crianças, elas apresentaram cada um o seu contorno. Cada grupo ficou com uma região plana, triângulo, retângulo, círculo, quadrado, né? Então, aqui eles começaram a conversar, olha só.
Como seriam os símbolos se, em vez de regiões planas, aparecesse apenas seus contornos? O que seria um contorno? Olha só. Aqui nessas imagens, ele aparece a região plana. O que é a região plana? É a figura geométrica plana, por exemplo, triangular, retangular e circular, que ela está preenchida, ou seja, ela está pintadinha, toda preenchida. O contorno, crianças, é isso aqui, ó. Estão vendo essa imagem que eu coloquei? Essa forma retangular? Isso é um contorno. Por quê? Porque ela não está pintada dentro, ela não está preenchida. Ó. Não está preenchida. Isso é um contorno. Contornem o desenho. Então, você pinta ao redor do desenho, você não pinta dentro do desenho. É um contorno. Então, ele pergunta, né? Como seriam os símbolos se, em vez de regiões planas, aparecessem apenas seus contornos? Eles viriam sem o interior pintado, sem a pintura de dentro. O que os três símbolos das equipes têm em comum? O que eles têm em comum, os três símbolos, né? Cada um deles é formado por 3 regiões planas de um mesmo tipo. 3 regiões planas, ó. O círculo, o retângulo e o triângulo. Que nome tem a equipe cujo símbolo fosse esse ao lado? Se existisse uma equipe com esse símbolo aí, ó, como é que seria chamada essa equipe? Temos os triangulares, os retangulares. Como é que seria chamado? Um nome, uma sugestão de nome. Poderia chamar os quadrados, ou algo relacionado a quadrado. Que relação existe entre o nome de cada equipe e o seu símbolo? Qual é a relação do nome da equipe? Por que a equipe colocou os triangulares? E o que tem a ver com a forma geométrica que eles escolheram, né? Logicamente que o nome coincide, ele combina com a forma geométrica. A equipe e os triangulares escolheram os triângulos, os retangulares escolheram os retângulos, os circulares escolheram os círculos. Se tivesse os quadrados, escolheriam os quadrados, né? Vamos agora conversar aqui, ó. Qual dessas figuras dá a ideia de sólido geométrico? Qual dá a ideia de região plana e qual dá a ideia de contorno? Relembrando, crianças, o que já vimos, regiões planas e regiões sólidas. As regiões sólidas, né, os sólidos geométricos, nós podemos vê-lo em várias dimensões. Nas regiões planas, nós só vemos em uma dimensão. Por exemplo, se eu tenho uma caixinha, um cubo, pronto, você pode até pegar aí depois o seu cubo que você já montou do seu lápis divertido. Pega o seu cubo, você não pode vê-lo, girá-lo em várias direções, você vê todas as faces do cubo. Se você planificasse esse cubo, se você abrisse esse cubo com cuidado, você iria planificar. Então, você veria o cubo todo de uma só vez, você não precisaria girá-lo. E o contorno, como eu já falei, é só o contorno da figura, sem a parte de dentro pintada. Então, observando essas 3 imagens, qual seria o sólido geométrico? O cubo seria o sólido geométrico. Então, você irá escrever aí. Qual que dá a ideia de uma região plana? Pronto. E qual dá a ideia de contorno? Ok? Sólido, região plana e contorno. Lembrando que o contorno não é pintado na parte interna, tá? Ele é branquinho. E dos sólidos e dos objetos abaixo, temos o copo, uma nota de R$10 e um bambolê. Qual que dá a ideia de sólido geométrico? Qual que dá a ideia de região plana e qual que dá a ideia de um contorno? Olha, o copo dá a ideia de um sólido geométrico. Aí ele pode representar qual tipo de sólido? Isso, um cilindro. Agora, qual é que dá a ideia de uma região plana?
A nota de R$ 10, né? Ele representa um retângulo. E o bambolé é o contorno, porque ele não tem nenhuma superfície dentro dele. É só o contorno. Aqui, crianças, nós temos um exemplo de uma planificação. Lembra que nós já conversamos sobre isso? De uma região plana. Aqui ele representa uma caixa de sapato que, se nós fôssemos observar, ele representa a figura de um paralelepípedo. Tá? Essa caixa de papelão, ele é um paralelepípedo, porque ele é uma forma geométrica sólida. Ok? O sólido geométrico está aí representado e a planificação, quando a criança abriu esse sólido geométrico, né? Abriu ele todinho, desmontou, deixou ele em cima da mesa. Dá para ver todos os lados, todas as faces desse sólido geométrico. Não precisa girar para poder ver todas as faces. Só abrindo ele dá para saber. Então, iremos ver agora, crianças, nós iremos observar um vídeo, ok? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês esse vídeo que fala um pouco sobre as formas geométricas e as suas planificações. Ok, vou mostrar aqui para vocês. Ok, prestem bastante atenção. Podem ser classificadas em poliedros e corpos. Ok, crianças, vocês observaram bem aí que ela te mostra a planificação dessas figuras geométricas, né? Que o quadrado, ele pode ser planificado, o triângulo, quando ele é planificado, né, no caso daquele triângulo, mostra-se 4 triângulos para poder planificar aquele tipo de triângulo, e o cilindro, né, que ele tem um retângulo e dois círculos, então ali é a planificação. Continuando aqui a nossa apresentação. Ok. Então, nós temos aqui a nossa próxima atividade, né? Mais alguns sólidos geométricos desmontados. Vocês irão observar que nós temos aqui 3 sólidos geométricos e 3 planificações. Iremos descobrir aqui muito fácil essa atividade, qual é a planificação de cada sólido geométrico. Temos aí o cubo, o cilindro e a pirâmide. Então, o cubo é esse aqui, ok? O cilindro, esse, e a pirâmide, esse tipo de pirâmide, né? Vocês sabem que existem vários tipos de pirâmide. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, pirâmide de base retangular, então vai depender muito da pirâmide.
Nessa próxima, essa criança está fazendo o seguinte, olha só que alegria, né? Roberto montou os sólidos geométricos desenhados abaixo. Então, ele montou um quadrado, ele montou um paralelepípedo, uma pirâmide. E o livro, ele quer que você faça o seguinte, né? Ele quer que você ligue cada sólido geométrico à região plana obtida com ele. Então, o Roberto, ele só pintou uma face de cada sólido geométrico. Então, vendo aí que está de azul, então foi aquele pintor. Então, depois que ele pintou, o que foi que ele fez? Ele pegou esse sólido, que está pintado só uma parte, pegou uma folhinha de papel e carimbou, para ele saber qual é a figura que representa, a figura plana que representa aquele sólido geométrico. Então, nós iremos ajudar o Roberto, ele fez toda essa pintura embaixo e deixou exposto os sólidos. Nós iremos descobrir qual é a representação desse sólido geométrico. Então, temos aí o cilindro, o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. E as marcações de Roberto foram a região quadrada, a região circular, a região retangular e a região triangular. Então, olha aí, o cubo, ele representa a região quadrada, o cilindro, a região circular, que foi só a parte onde o Roberto pintou, a pirâmide e o paralelepípedo. O paralelepípedo foi a região retangular e a pirâmide a região triangular. Então, você faz aí as suas ligações, tá bom? Agora, nós temos uma outra parte, né? Nós vamos escrever qual é o nome da forma de cada placa. Nós temos placa quadrada, circular, retangular ou triangular. Depois nós iremos escrever o que cada uma no trânsito, tá? Elas são muito importantes para o trânsito. São através de algumas placas que os motoristas se orientam, motoristas e pedestres, para que evitem acidentes, tá bom? Então, temos aí a primeira placa de pare. Ela representa o quê? Uma área quadrada, circular, retangular ou triangular? Exatamente, quadrada. A próxima. Nós temos aí um triângulo de cabeça para baixo, né? Um triângulo invertido. Então, aí está muito fácil, é triangular. A próxima placa representa retangular e a próxima, circular. Agora, vocês irão escrever também no livro de vocês o que cada placa representa no trânsito. A primeira placa, ela diz que é uma parada obrigatória à frente, né? Então, quem dirige sabe que tem uma parada obrigatória logo mais à frente. A próxima é uma placa que ela simboliza que o motorista tem que dar preferência, né, para outro motorista. Tem uma parte que precisa dessa preferência para que o trânsito fique organizado. Na próxima, é uma placa de sentido único, ou seja, você só pode ir, nesse caso aí dessa placa, ela está apontando o quê? Para a esquerda. Você só pode ir para a esquerda, não pode, né, voltar, nem ir para a direita. E a próxima, né, permitido estacionar. Então, quem chega próximo a essa placa, o motorista sabe que ali ele pode estacionar sem problema, ele não vai ser multado. Agora, crianças, nós já finalizamos a nossa aula de hoje. Eu tenho agora para vocês, para mostrar a surpresa, nossa plus. A surpresa de hoje. Sabe o que é a surpresa de hoje que você vai fazer? Eu tenho certeza, depois que você fizer a atividade de casa, vocês irão jogar num site muito legal chamado Geniol. Um passatempo, um jogo de dominó virtual, que eu estou compartilhando o link aqui com vocês, e outro passatempo que é um jogo de damas, que eu também estou compartilhando o link. É só você clicar no link que eu vou mandar para vocês, que eu já mandei para vocês lá na plataforma, que vocês podem jogar perfeitamente lá, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Foi ótimo estar com vocês hoje, ok?
compartilharmos mais novos conhecimentos, fazermos as nossas correções. Espero que esse tempo passe logo, que nós possamos nos ver. Um abraço, um beijo no coração. Todas estamos com saudades e até a próxima aula.